Estamos no ar, este é o canal do motorsport.com aqui no YouTube. Eu estou ao lado de Guilherme Longo. Nós vamos discutir aqui, falar sobre Red Bull, que ainda vive dias agitados, especialmente depois de uma reportagem da BBC, Andrew Benson, repórter, que falou sobre a cláusula Marco, que a gente já sabia que existia, mas com alguns detalhes, diríamos, apimentados, que poderiam ser utilizados inclusive para filmes ou novelas mexicanas. Salve, Gui. Explica pra galera o que tá acontecendo nesse momento agora. É isso aí. Salve, salve, galera que tá ligada aqui no canal do motorsport.com no YouTube. Estão vendo aos poucos a voz tá voltando. Até o fim de semana já estaremos bem. Mas vamos falar dessa reportagem aí do Andrew Benson, que, vamos lembrar, um repórter muito bem conceituado dentro do paddock, bastante respeitado, um cara que tem muitas informações de bastidores. Vamos lembrar primeiro o que é a tal cláusula Marco. Ela surgiu no começo do ano, quando a gente teve todo esse tumulto da Red Bull, envolvendo a investigação do Christian Horner, o envolvimento do Jos Verstappen, né? E aí veio à tona a história dessa cláusula Marco. Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028, porém, na eventualidade de uma saída de Helmut Marko, independente de por bem ou por mal, isso liberaria o Verstappen a quebrar o contrato sem ter que pagar nenhum tipo de multa. E aí, o que o Benson disse nessa reportagem que é tão apimentado como a gente disse? Marko está disposto a se sacrificar. Se o Verstappen virar e falar pro Marko, quero sair daqui, ele tá pronto para falar, ok, eu saio para você sair. O que é uma manobra interessante e a gente tem que analisar ela de vários pontos de vista. O ponto de vista do Verstappen e o do Marko, obviamente, são os mais importantes. Vale lembrar que Helmut Marko tem 81 anos, já não é nenhum mocinho e sem etarismo aqui, mas também é um cara que pode simplesmente sair para se aposentar e curtir a vida, e também já foi, inclusive, o próprio Toto Wolff já o chamou de o nosso inimigo favorito, né? Quase o meu malvado favorito, né? Por conta ainda daquela rixa que existia em 2021, quando chegou ao auge na briga pelo título daquele ano. Mas o que você tem a acrescentar no caso, Gui, em relação a essa questão sobre a parte, do ponto de vista do Verstappen, o ponto de vista da Red Bull e do próprio Toto Wolff, não, do próprio Helmut Marko? Então, a questão do Verstappen, eu acho que é tudo aquilo que a gente já vem discutindo nas últimas semanas. A chance dele estar meio encucado, com muitas interrogações sobre o projeto de motores da Red Bull Ford Powertrains, mas o Marko tem uma questão política muito importante. A gente sabe, ficou escancarado no começo desse ano, que Horner e Marko não se bicam. Existe uma divisão política muito grande. O Horner hoje com maior apoio do lado tailandês da Red Bull, o Marko com apoio maior do lado austríaco, e uma saída do Marko também pode ser um belíssimo dedo do meio pro Christian Horner falar assim, eu sou o cara que vai te fazer perder tudo. Porque eu tô levando meu piloto. Tô levando meu piloto e, querendo ou não, saída do Newey combinado com a saída do Verstappen pode levar a outras saídas. A gente sabe que o Jonathan Whitley tá analisando o mercado, já conversou com outras equipes. O Whitley, o próprio Horner falou assim, ele tá fazendo o que todo mundo quer, buscar uma vaga de chefe de equipe em algum lugar. Mas é uma saída, Jonathan Whitley. Caso saia da Red Bull, é mais um personagem que tá ali há muitos anos, que tem um poder muito importante dentro da equipe e contribuiria muito para esse desmonte da Red Bull. Então, um eventual sacrifício do Marko para liberar uma saída do Verstappen é um belíssimo dedo do meio em termos políticos. E fora também que internamente você vai agitar muito ali a situação dentro da Red Bull, mesmo com a fábrica podendo pender para o lado do Horner, no sentido, se supostamente o Horner tiver uma base ali de mecânicos, o pessoal que trabalha na fábrica a favor dele, já dá uma desestruturada, já dá uma balançada. A gente perdeu o nosso piloto, que é o cara que está conseguindo aí todos os nossos títulos, né, que está fazendo a gente ter um sucesso legal, e de repente você não vai fazer nada, né? Então é mais uma... Querendo ou não, essa notícia talvez, né, ela é uma demonstração, uma exibição de força do que o Helmut Marko tem. Então, tipo, dane-se, eu posso sair amanhã, ou eu me aposento, ou eu sou contratado como um papel, como o próprio Toto Wolff já falou, que ele poderia ser um novo Lauda na Mercedes, né?
E tá tudo certo. Eu vou conversar para Mercedes, independentemente do projeto, que aí também é onde que a gente é um grande ponto de interrogação. A gente não sabe, né? E vamos lembrar, né? Não seria também a primeira vez que a gente veria, né, um embate Horner versus Marko. Ano passado, quando teve aquela nota que veio a público pelo GE, o Rafa Lopes, o Luciano Burti, sobre a questão do futuro do Marko estar ali meio que na corda bamba, o Marko deu uma declaração muito interessante que ele falou o seguinte: quem decide a minha aposentadoria sou eu, não o senhor Christian Horner. E quando ele usa o senhor junto, você dá a perceber que tem um rancor Sim. ali na fala dele. Então, realmente, é uma demonstração de poder absurda do Marko se ele resolver partir para esse caminho. Exatamente. E aí, a gente ainda não tem ideia do que pode acontecer para 2025. Continua aquela celeuma em relação à segunda vaga na Mercedes. Toto Wolff crente ainda que vai conseguir contratar o Verstappen. Isso. E ele fazendo questão de falar que tem um interesse sobre o Verstappen, que já incomodou, inclusive, outra parte da cúpula da Red Bull. Palpite, o que você acha que vai acontecer? Assim, há algumas semanas a gente estava falando que tinha esfriado um pouco a situação do Verstappen, mas a saída do Adrian Newey e a informação que a gente recebeu de bastidor, que um motivo importante da saída do Newey foi a forma como o Horner passou a tratar ele nos últimos meses, de fato volta a deixar essa porta aberta. Porque assim, o Newey hoje estava afastado, ele estava coordenando outros projetos, ok, mas quem conhecia de efeito solo na Red Bull era ele. O input principal dos últimos 2 anos do carro, dos 3 últimos anos, é do Adrian Newey. Então, é uma perda muito grande. E aí, volta a ter um Horner um pouco fragilizado, que perde uma pessoa que até o ano passado estava do lado dele. Então, eu acho que a porta volta a se abrir. Se vai acontecer, são outros 500. Mas é suficiente para pelo menos deixar todo mundo eletrizado. E tem uma questão, né, Gui? Essa cláusula Marko, ela vem sendo falada já há um bom tempo, especialmente desde o início da guerra, da crise da Red Bull. Mas é engraçado, quando o Adrian Newey sai na semana passada, e aí alguém cogitou de ter uma cláusula Newey no contrato do Verstappen, o Christian Horner faz questão de falar que não tem. Só que ele não fala que não tem a cláusula Helmut Marko. Né? Ninguém oficialmente fala que tem, mas ao mesmo tempo ninguém desmente, ao contrário do que aconteceu no caso do Adrian Newey. Falando também uma notícia, eu acho que dá para encarar como uma novidade em relação ao que vem acontecendo para o mercado de pilotos em geral, é a questão do Carlos Sainz, né, Gui? Porque a Audi oficialmente fala que o Sainz é o principal objetivo, meio que desmentindo alguns rumores da semana passada de que o piloto espanhol tinha dado um até logo para a Audi, apostando na sua ida ou para a Mercedes ou para a Red Bull em 2025. Então, o mercado ele tende a ter esse aquecimento, além dessa questão do Verstappen, mas também essa questão também é o futuro incerto de Carlos Sainz. É a famosa silly season, né? A gente está acostumado. O problema para esse ano é que ela começou cedo demais, né? O Hamilton desencadeou uma silly season enorme, assim, já desde o fim de janeiro. Então, tá animado isso aí, mas vou repetir o que eu venho falando nos podcasts, nos programas. Para mim, o Sainz ser o principal alvo da Audi faz sentido. A Audi tem que buscar bons pilotos. Com certeza. Agora, o oposto eu já não concordo. Eu não acho que a Audi tem que ser o principal objetivo do Sainz. O principal objetivo do Sainz tem que ser a Red Bull. Não, e nessa fase do Sainz, que eu acho que talvez ali é o momento em que todo mundo reconhece ele como um grande piloto. Exato. Pelo que ele vem fazendo ali, as vitórias que ele teve na Ferrari neste momento de dominância da Red Bull mostra a capacidade do piloto espanhol. Eu defendo assim para mim, um piloto bom que a Audi poderia buscar e que, se tudo der certo, se as coisas no mercado se encaixarem, perde a vaga que tem esse ano, é o Pérez. Pode ser uma Pérez boa opção. É um bom nome para hoje Sauber ainda, né? Que tá lá no fundo do grid. Pegar um piloto que já tem um nome, que ganhou corrida, que foi vice-campeão, trazer para Sauber / Audi, é uma boa ideia. E que vai sem peso. Exato, vai sem peso. Ele é o cara que vai estar ali para reconstruir a carreira dele. Depois de 4 anos muito complicados na Red Bull, em que sofreu
para bater de frente com o Verstappen, correu o risco de perder o vice de pilotos ano passado. Então, pro Pérez seria um reinício para poder construir de novo esse caminho com a Audi. Eu acho que seria uma boa. E pro Sainz, assim, assinar com a Audi é aos 50 do segundo tempo, se não sobrar opção mesmo. Com certeza. Olha só, quero agradecer a você que está assistindo a gente e também lembrá-los de você se inscrever no nosso canal, porque tem conteúdo muito bom à vista. Já vou deixando aqui a minha promessa. Podem me cobrar, porque tem mais coisas mais legais ainda do que você tem visto nas últimas semanas, nos últimos meses e em toda a nossa história, com certeza, tá legal? Um grande abraço, obrigado Guilherme, obrigado Jeff que está aqui me puxando a orelha, um grande abraço e até lá, tchau, tchau.